Oi, eu sou Juliana Oliveira, tenho uma fábrica de bolsas e essa é a série do zero à fabricação de bolsas. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal e também me segue nas redes sociais para você acompanhar a minha rotina de fabricação. Então, por que eu criei essa série? Essa série é focada em pessoas que querem aprender a costurar bolsas. Bolsas que sejam rápidas de fazer, que sejam fáceis e também que sejam boas de vender. E eu vou ensinar vocês a costurarem do zero mesmo, até vocês terem um bom acabamento, que é isso que a gente busca na produção de bolsas. E para a gente começar, vou falar para vocês da minha máquina aqui, que é a minha Jack F4. É uma reta industrial simples, tá? Não é transporte duplo nem triplo, é simples. Ela é direct drive, que é o motor eletrônico. Então, com uma máquina industrial, reta industrial simples, você consegue fazer muitas bolsas com muitos acabamentos maravilhosos. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Então, bora aprender. Então, vou começar aqui ligando a minha máquina. Ok? Esse momento aqui tem que ter cuidado também para não deixar os dedos próximos, porque a agulha vai para baixo e depois volta. Aqui a máquina, geralmente, as máquinas ela vem com regulagem para tecido, tá? Acontece muito. Algumas lojas, né? Depende de cada loja. Algumas lojas já vêm com regulagem para sintético, mas eu quero te ensinar. Como o intuito aqui é ensinar do zero, então vamos lá realmente aprender. Né? Eu peguei aqui um pedaço de sintético para a gente costurar. Então, como que a gente vai costurar sintético na máquina? Como que a gente vai regular ela e deixar ela boa? Tem essa parte aqui. Essa parte, ele regula essa parte aqui da máquina, tá? Que é o pé calcador. Esse aqui é responsável por essa parte aqui. Então, a gente mexendo nesse botão vai regular a pressão, que a máquina faz assim, né? O pé calcador, ele faz assim no material. A gente tem que regular essa pressão. A gente vai soltar um pouco aqui se tiver muito apertado. Na Jack tem essas 3 numerações, 1, 2 e 3, aqui nesse botão. E o que a gente vai fazer? O 1, observe que está aparecendo bem pouco, né? Então, ele tem que aparecer um pouco mais, que quer dizer que esse aqui está para cima, que a gente vai folgar. Dessa forma que ele está muito apertado. No caso, seria para costuras de tecido, de roupas. Mas como a gente quer costurar o sintético, que é um pouco mais grossinho e também vai ter mais camadas, a gente vai soltar, que é para costurar bem e não ficar arranhando o material. Então, a gente faz assim. Vamos soltar um pouquinho aqui. Ó, mais pouquinho. Aí agora a gente aperta, deixa bem preso, que já vai ficar bom para costurar sintético. Dependendo das camadas, a gente pode soltar um pouco mais, afrouxar um pouco mais, ou também na parte que você for costurar forro, pode apertar um pouquinho mais, que forro geralmente é mais fininho. Esse outro regulador é o que regula a linha, tá? Aqui a gente usa, na costura de bolsas de sintético, a gente usa a linha de poliamida número 60. Então, essa linha, ela também tem a regulagem. A gente deixa assim, a minha já tá regulada, mas eu vou mostrar aqui, que geralmente também fica assim, ó, muito apertada. Isso geralmente é para tecido, aperta. Então, a gente folga um pouco também. Olha só, eu deixo a minha assim, retinha com esse ferrinho de dentro, tá? Aqui pode mudar em cada máquina, mas você observa se a linha ela tá correndo bem. Se estiver muito apertada, folga um pouco. E se a linha estiver correndo muito folgada aqui, aperta um pouquinho, porque aqui ela não pode nem estar muito folgada e nem muito apertada. Então, esse tensor aqui, na verdade, né, esse tensor, ele é o que regula a linha. Na parte de calcador, eu gosto muito de usar esse, ele é usado muito aqui na fábrica, que ele é o calcador de zíper com o buraquinho, né, o furinho do lado oposto da máquina, tá? Ele é um só, ó. E aí tem esse furinho desse lado aqui. A gente usa ele para absolutamente tudo, a gente nem tira ele daqui, ele costura vivo, forro, tudo a gente costura com esse calcador. Como ele é fininho, a gente consegue ver melhor onde está passando o material. Aqui é o botão que regula
o ponto da máquina. Então, geralmente, a gente faz o seguinte: ponto 3,5 para dentro da costura, que é parte de forro, costura, quando costura por dentro e vira, né? Então, sempre lembrar: 3,5 costura de dentro e 4,5 ou 5 costura de fora, que fica um ponto maior, um ponto mais bonito, que é o ponto de acabamento. Aqui o painel de velocidade controla tanto a velocidade quanto a parada de agulha. Olha aqui, a parada de agulha está em cima. Se eu quiser mudar para baixo, eu venho aqui e mudo a parada da agulha embaixo. E aqui também a gente aumenta a velocidade e diminui a velocidade. Quando muda a parada da agulha, geralmente coloca a velocidade lá em cima. Então aqui na fábrica a gente geralmente costura com 15, 16 ou 17. Aqui é uma ajuda da máquina para a velocidade, mas o que realmente vai controlar a velocidade da sua costura é no pedal. Então, fique boa no pedal, controla certinho o pé para fazer a costura bem feita, e aqui é só uma ajuda a mais. Em relação à parada de agulha embaixo ou em cima, eu vou exemplificar aqui. Tô com a parada da agulha embaixo, e quando a gente precisa fazer aquela costura de acabamento, por exemplo, eu tenho que costurar em toda a volta da peça, então a parada de agulha embaixo. A gente começa costurando, vou costurar aqui só para exemplificar. Eu venho costurando toda a minha peça, e aqui ela tá correndo um pouco porque não tá colada, então acaba correndo. Então aqui eu tenho que virar. Olha só o que acontece. Eu consigo movimentar o material sem que a agulha, sem que o material saia do lugar. Então, por isso, a parada de agulha embaixo. A gente usa muito aqui para fazer os acabamentos. Porque quando eu volto a costurar, olha como fica bonita a costura. Deixa eu costurar um pouco mais. Dá pra olhar. Olha só. Como fica o quadrado certinho. Agora eu estou com a parada da agulha em cima. A parada da agulha em cima é para costura mais comum possível. Então, se você tem que só costurar reto, fazer as costuras, principalmente costura de dentro, a parada da agulha vai em cima, ó. Quando você soltar o material, a agulha vai para cima. Então, sempre que costurar, a agulha vai estar em cima e você pode tirar com mais facilidade. Então, aqui, essa parada da agulha em cima é perfeito para quando você tem que agilizar, costurar várias coisas, ou então só a mesma costura de dentro. Não precisa estar trocando de parada de agulha o tempo todo. Assim já é bem mais fácil. Sobre o tamanho do ponto, a gente faz aqui o ponto de acabamento, costura de fora. Sempre que a gente vai costurar fora, a gente quer deixar um ponto mais bonito. Então, eu coloco no ponto 5 e venho costurando. Geralmente aqui, a gente faz o retrocesso, que é claro, né, para a costura não desfazer. Então, faz retrocesso e segue. Vai ficar um ponto bem bonito. No final também, né, eu vou fazer aqui. Ó. Fica um ponto bem bonito, um ponto grande, e esse aqui é um ponto de acabamento, é o que fica fora das bolsas, fica bem bonito. Agora, costura de dentro, a gente muda para o 3,5. Eu vou costurar aqui pertinho, para a gente olhar a diferença. Retrocessozinho só para não sair a costura. E venho aqui, ó. Até aqui tá bom. Olha a diferença pro tamanho do ponto. Fica um ponto menor. Isso aqui é a costura de dentro. Parte de forro, parte de sintético também. Quando a gente costura o zíper também por dentro, então toda a costura de dentro é um ponto um pouco menor, e a costura de fora, que é a costura de acabamento, é um ponto maior, que esteticamente fica mais bonito. Outra coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar aqui é sobre as nossas mãos. A mão aqui na costura, ela serve para guiar o material, quando tem alguma curva, ou então quando é para virar, tá? Mas a mão da gente, ela não vai travar o material, tá bom? Porque a máquina, olha só,
ela já tem o calcador e já tem os dentinhos. Os dentes da máquina, ela serve para puxar o material. Vou costurar aqui para exemplificar, não vou segurar, vou deixar a máquina livre só para mostrar como ela funciona, como ela trabalha bem, olha só. Olha, a máquina ela mesma puxa o material. Então, deixa eu colocar lá em cima. Se a gente colocar as mãos aqui e ficar segurando o material, a máquina não vai trabalhar tão bem. Ó, pesa a mão aqui e fica, não trabalha tão bem, o ponto fica menor, o material fica travando, não corre tão bem, olha só. Então, aqui a mão ela é para guiar, ela é para ser leve, tá? Ela vai leve assim e costura perfeitamente bem. O material vai reto, a costura fica reta, fica bonita e dá tudo certo. Olha só, a gente vai voltar aqui, ó. As mãos é bem levinha só para guiar, olha como vai, certinho, maravilhosamente bem. Quando a gente inicia ou finaliza a costura, não pode esquecer do retrocesso, tá? Então, aqui a gente vai iniciar uma costura. Iniciou mais ou menos uns 3 pontinhos, aí vem com retrocesso também, porque esse retrocesso é o que não vai deixar a linha se desfiar, a linha se desfazer a costura. Essa linha aqui, ela é linha de poliamida, né, que a gente usa na costura de sintético. E ela escorrega muito. Então, se você não fizer o retrocesso, se não fizer pelo menos 3 pontos de retrocesso, ela vai desfazer. E aí a bolsa vai descosturar e vai ficar aquela bolsa com a costura saindo. Como a gente não quer isso, vem, faz o retrocesso e desce a costura. Desceu a costura aqui, chegou, por exemplo, aqui é o final. Chegou no final da costura, a mesma coisa. Vem, faz o retrocesso bem em cima de onde já está a costura, que é justamente para amarrar os pontos. Eles vão ficar um em cima do outro, assim, amarradinhos, e não vai desfazer a costura. Então, toda vez que iniciar e finalizar a costura, tem que ter o retrocesso para não se desfazer essa costura que a gente está fazendo aqui com todo carinho, com todo amor. E aí a peça ela vai ficar linda, bonita e durável. Chegamos ao final da primeira aula da nossa série. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Essa foi uma aula introdutória, com coisas básicas da costura para que a gente possa seguir nas próximas aulas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo na próxima aula.